Sim, eu já achei que ter uma carreira, trabalhar fora, fosse mais importante, mais interessante e mais gratificante do que estar dentro de casa cuidando de crianças. Vamos lavar a louça? Eu estou aqui lavando parte da louça, porque parte da louça eu já tinha lavado, parei para colocar o Matheus para dormir novamente porque ele acordou. Quando ele está dormindo, eu vou lavar o restante da louça e organizar a cozinha. E eu tenho outra criança ali brincando. Então, estava conversando com uma amiga. E aí nós estávamos falando sobre esse assunto e aí eu decidi conversar aqui. Como eu disse, esse aqui é um canal para conversar, para desabafar. Se você gostou, se interessou também, quiser desabafar, coloque nos comentários, a gente fala. Se você tiver algum outro tema, você fala aqui que a gente discute aqui também. Ou se você só quiser assistir, tá tudo certo. Mas eu quero deixar registrado aqui algumas coisas, né? E como eu estava conversando com a minha amiga sobre isso, eu quero trazer. Por um tempo, por um bom tempo, eu acho que até comentei isso no outro vídeo, se não estou enganada, eu quis ser útil fora de casa. Eu quis trabalhar, eu quis, né, fazer dinheiro. Por quê? Porque eu percebi que era mais fácil. Era mais fácil sair de casa, me dedicar no trabalho, voltar cansada, pôr as crianças para dormir, fechou. Só que o que eu percebi também? Nesse meio tempo, se perde muita coisa. Eu vejo pelo meu marido, ele sai cedo e volta de noite. Nesse período, ele perdeu muita coisa que aconteceu. E olha que meu marido, ele é muito presente. Muito presente. Que foi, anjo? O que é? Voltando. Meu marido é muito presente aqui. Ele sempre procura fazer café da manhã com a gente. Ele volta do trabalho no horário em que as crianças estão acordadas, né? Então, ele consegue colocá-las para dormir também, enfim. Eu sei que muita gente não tem, né, esse privilégio. E eu considero como um privilégio, porque, por exemplo, meu pai trabalhava muito, né? Então, muitos privilégios eu não tinha. Mas eu vejo que, mesmo assim, ele perde muita coisa do dia a dia, ele perde, né, né, com as crianças. Ele perde. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, é meio que um descanso para ele quando ele tá lá no trabalho. Ele tá trabalhando lá, fazendo as coisas dele. Ele não é interrompido, como eu aqui. Acabei de ser interrompida, gravando o vídeo fui interrompida. Na louça. Eu não tenho, ele não tem todos os dias roupa para lavar. Ele não escuta 596 papai. Ele escuta só uns 85. Não, porque eu não deixo. Eu tenho esse privilégio de estar. Tem esses detalhes que irritam, que às vezes a gente perde a paciência. Tem, tem. Eu não vou dizer que, não vou ser hipócrita e dizer que, tô tranquilo, viu? Não, tiro tudo de chaleira. Não, rola estresse, rola briga. Agora eu briguei com a mais velha ali, porque tava brigando com o irmão. Passo o dia inteiro quando eles estão os dois aqui, separando briga, apartando briga. Então, é difícil, é complicado, mas ao mesmo tempo eu tenho oportunidade de participar disso. Eu tenho oportunidade de ensinar as coisas para eles. Eu tenho oportunidade de mostrar para os meus filhos quando eles estão brigando o que é o certo a fazer. Eu tenho oportunidade de deixá-los resolver o problema deles. Eu tenho oportunidade de ensinar as coisas para minha filha, limpar a casa, lavar uma vasilha, fazer uma comida. Eu tenho oportunidade de estar com meu filho quando ele fica doente. Eu tenho oportunidade de colocar meu filho para dormir. Então, assim, são privilégios, né? Que eu tive esse privilégio com a minha mãe, por exemplo, a minha mãe se dedicou a nós, e eu vejo que tem uma diferença muito grande quando eu vejo as outras amigas que as mães trabalharam fora, sabe? E é claro, gente, eu sei que tem mãe que precisa trabalhar fora, mesmo tendo marido, ela precisa trabalhar fora. Tá ok, tá? Não tô dizendo aqui que só é mãe quem fica em casa o dia inteiro, não tem nada a ver, tá? Inclusive, vou fazer um parêntese de uma coisa que eu ouvi há um tempão atrás, de uma blogueira, que ela falou assim, só um parêntese, que ela falou assim, eu pari os meus filhos, eu tive 2 filhos, os 2 eu pari mesmo, viu? Foi parto normal. Aí, tipo, eu me senti tão mal, porque os meus foram cesárea. Eu pensei, gente, então não parei? Sim, eu pari, igual a ela, só que ela foi normal e eu fui cesárea, entendeu? Mas
Deixando parênteses aí, voltando. Então, não significa isso, tá? Se você não fica, se a mãe não fica o dia inteiro em casa, se a mãe tem que trabalhar, não significa que ela é mãe, que ela é menos mãe ou é uma mãe ruim, não, tá? Porém, é fato que quando você tem esse tempo que você pode se dedicar, é diferente, gente, é diferente. Então, a gente olha aí, pensar assim, olhar e pensar, poxa, por que que eu quis tanto, né? Peraí. Colocar vocês aqui, porque aí eu consigo limpar o fogão. Então eu paro para olhar, né, e pensar assim, por que, né, que para mim era tão importante lá fora? Por que que eu olhava tanto para isso, né? Por que que era um peso ficar dentro de casa? Por que que era um peso cuidar deles aqui? Por que que me brilhava tanto os olhos estar lá fora e não aqui? Sondando o meu coração, e agora eu vou falar de mim, é algo meu, tá? Eu percebi que era mais cômodo. Por isso que eu queria tanto estar na rua, que era mais cômodo. Certas responsabilidades eu poderia me isentar, dizendo, eu trabalho fora. Eu percebi isso. Eu percebi que era um comodismo. Porque, né, sei lá, o menino tá dando trabalho lá na escola, eu trabalho fora. Não tem como, né, eu ficar de olho nisso aí. Então, pelo amor de Deus, gente, entenda, eu não tô dizendo que, seu filho deu trabalho lá, você tá. Não é isso, tá? É algo meu, é algo que eu percebi de mim, que era isso, que eu estava tentando me isentar de algumas responsabilidades. Eu estava tentando ficar numa zona de conforto, de olhar e falar, não, eu trabalho fora, né? Ou o dia que meu marido tivesse que ficar até mais tarde no trabalho, eu tenho que colocar os meninos para dormir, porque aqui a gente tem, né, graças a Deus, esse revezamento. Aí eu olhar e falar, não, como assim? Eu trabalhei o dia inteiro fora igual você. Por que que eu tenho que colocar em você? Entende? Então ficar nessa zona de conforto. Olhar para essa zona de conforto. Aí eu me deparei, conversando com essa minha amiga, da gente comparando a mulher de Provérbios. Porque a mulher de Provérbios, então a mulher de Provérbios, ela cuidava da casa, dos filhos, do marido, fazia negócios, dava ordem às servas e pá, 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 pá. Caramba, eu olhei pra minha amiga e falei assim, gente, essa mulher não é sobrecarregada, não? Ela não era sobrecarregada, não, porque ela fazia tudo, velho. Até honrar o marido dela, né? O marido dela era honrado por causa dela. E se a gente for olhar, nós temos esse poder mesmo, né? De fazer tudo isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem esse poder, a gente tem que ter cuidado para a gente não se sobrecarregar. Aqui em casa mesmo, eu já me peguei várias vezes fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. No final do dia, exausta. Oi. No final do dia, exausta. E brigando com todo mundo. Aí eu olho e falo, o que que resolveu? Então, além disso tudo, é ter esse equilíbrio, né? Saber que eu sou importante, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas também existe um limite, existe um respeito consigo mesma, né? Existe o olhar para o seu limite, ver qual é o seu limite, né? Se acolher, se abraçar. Porque aí vem a questão de prioridade, né? Hoje, com 3 filhos, um bebê, eu olho para mim e falo, qual é a minha prioridade? A minha prioridade são os meus filhos, né? Cuidar dos meus filhos, em especial do mais novo, porque ele é totalmente dependente de mim. A casa, ter uma casa organizada e principalmente meu marido, meu casamento. E também tem cuidar de mim. Então, eu vou organizando essas prioridades. Tem dia, gente, que a minha casa tá assim, ó, de cabeça para baixo. Tem dia que ela tá de cabeça para baixo. Mas as crianças estão alimentadas, o marido está alimentado, o marido está sendo cuidado, se é que você me entende? E eu também consegui ir para academia, consegui fazer alguma coisa. E tem dias que eu escolho priorizar a casa. Eu falo para os meninos, olha, vamos brincar sozinhos, vamos assistir uma televisão, porque eu preciso cuidar da casa.
Tem outro dia que eu olho e falo, vamos ajudar a mamãe a organizar, pra gente poder brincar. Desço, brinco com eles. Nas férias agora tem acontecido muito, final de tarde, eu descer, ficar 2 horas e meia lá embaixo com eles, brincando com eles. Coloco o bebê no colo, às vezes no sling. Oi, olha. Coloco ele no sling, às vezes ele dorme, e eu vou brincar com eles, vou jogar bola, brincar de casinha, e fico lá, passo tempo lá com eles. Antes isso pra mim era complicado, porque eu olhava e pensava, cara, 2 horas e meia dava pra fazer muita coisa. Dava pra lavar muita roupa, dava pra arrumar a casa, dava pra lavar vasilha, dava pra antecipar o jantar. Dava pra fazer muita coisa. Mas eu lembro e falo que assim, poxa, foram 2 horas e meia dedicadas a eles. Foram 2 horas e meia que eles vão lembrar depois que a mamãe se dedicava pra gente. E pode ser também que eles lembrem daquele dia que eu falo, ó, não vou brincar, vou organizar a casa, vou colocar vocês na TV. Pode ser que eles lembrem disso também. Tá tudo certo, né? Vai deles também, o que eles vão levar, né, disso pra vida. Mas eu tô aqui pra te abraçar também, como eu resolvi me abraçar. Pra falar que o dia que não tiver, se você não tiver o tempo pra poder se dedicar à sua casa, dedicar aos seus filhos, aproveite. O tempo que você não tiver para se dedicar à sua casa, dedicar aos filhos e dedicar à sua casa, aproveite. Você não é mais importante lá fora, sabe? Você é importante dentro da sua casa. Você é insubstituível dentro da sua casa. Lá no seu trabalho, você vai achar alguém que faça o que você faz. Lá na rua, você vai achar alguém que faça como você faz. Ou às vezes até melhor do que você. Alguém que está com sangue no olho para subir na vida. E na sua casa, não, você não vai encontrar ninguém que faça igual você, que faça melhor do que você, que ame mais os seus filhos do que você. Então, se abrace nesse período, nessa fase da sua vida, porque estar com seus filhos, com certeza, é aquilo que Deus queria. Ah, não, Evelyn, eu tô assistindo esse vídeo, mas eu tô trabalhando fora. Queria estar na minha casa, mas eu tô trabalhando fora. Ore, coloque isso na presença de Deus. Fala para ele o que você quer e ele vai te conduzir. Ah, Evelyn, eu tenho filho, trabalho fora e eu sou feliz desse jeito. Que bom, minha irmã. Que bom. Mas nunca coloque seu trabalho na frente, tá? Nunca coloque seu trabalho na frente dos seus filhos, porque eu volto a repetir, no seu trabalho vai ter alguém que vai substituir você. Na sua casa, não. Como mãe, não. Ninguém vai te substituir. E é isso. Prioridades. Se escolha também. Vai pra academia, coma bem. Vai pro salão, cuide de você. É importante também. Quero vir aqui falar depois sobre isso de se cuidar e também de cuidar do casamento. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Para outro momento. Não mexe. Então foi essa a reflexão de hoje. Vou encerrar por aqui. Eu espero que faça sentido para você, como tem feito sentido para mim. Vale pensar, vale repensar. Tá tudo bem a gente mudar de ideia, tá? Não tá errado. Você não vira folha, você não é duas caras. Tá tudo bem hoje você pensar de um jeito, amanhã você pensar de outra forma, tá tudo certo. E prioridades, né? Sempre tenha prioridades na sua vida. E a família é o bem mais importante que a gente tem. É o bem mais importante que a gente tem, nunca se esqueça. E tudo passa. Quem fica com você no final é a sua família. Desculpa, vou falar algo agora que pode ser polêmico. Eu posso deixar alguns aqui até chateados, né? Mas eu vou dizer. A família não é um pet, tá? A família não é o seu gatinho. A família não é seu pet. A família não é o seu gatinho, não é o seu cachorrinho, tá? A família é o seu marido e os seus filhos. E se por acaso você não pode ter filhos, sua família é o seu marido. Tá tudo bem. Se você quer muito ter filhos, ore e peça a Deus. Tiago diz que você não tem porque não sabe pedir. Então peça. Peça de coração e não peça para o seu próprio ego. Peça para que a glória de Deus seja manifestada.
Então, se você quer ter filhos, peça para Deus. Se por acaso se tem tentado e tá difícil, mesmo pedindo a Deus, pergunte para Ele, sonde o seu coração do que precisa ser ajustado aí. E lembre-se, a família é o que nós temos de mais precioso. Tá bom? Eu sei que eu posso ser flopada por esse vídeo e tá tudo certo. O importante é que você, o importante é que de alguma forma eu consiga fazer com que você pense. Pense e reveja, tá bom? Um beijo.